Ok, muito bom dia a todos. Cumprimento a Maria Juliana, que vem tocando brilhantemente esse nosso GT20, ao José Américo, que tem a paciência de organizar e tolerar todos os 500 participantes de todos os grupos de trabalho. É um trabalho brilhante que eles vêm tocando por aqui. Agradeço a todos aqui presentes, aos espectadores, aos parlamentares que eventualmente estejam assistindo aqui ao nosso grupo de trabalho. E eu sou o Rubens Souza, eu sou sócio do W. Faria Advogados, sou fundador e administrador do GERT, que é o Grupo de Estudos da Reforma Tributária. A gente fundou esse grupo em 2020 para acompanhar a tramitação lá da PEC 45 desde o início. Temos verdadeiras celebridades do direito tributário no grupo, é basicamente um grupo de WhatsApp que a gente troca informações e faz alguns debates, já fizemos alguns eventos também, inclusive, sobre isso. Eu acompanho também o jurídico da Abrapsa, que é a Associação Brasileira de Provedores de Serviço de Apoio Administrativo, que é o famoso serviço de BPO. Então, a gente já teve as palestras brilhantes aqui sobre não cumulatividade, neutralidade. A palestra do professor Walter Lobato eu achei brilhante, agradeço as contribuições, foi uma verdadeira aula. E o meu tema aqui é aquilo que não gera crédito. Já foi falado um pouco antes de mim sobre essa questão, né? A gente tem alguns pontos interessantes aí sobre o que não gera crédito, mas o meu foco vai ser especificamente em uma hipótese que não se gera crédito. Tá? Tivemos aí o que se falou de despesas de uso e consumo dos sócios, que foi tocado pela doutora Júnia. Temos a questão de tributação monofásica de combustíveis, que, como o professor Walter Lobato mencionou, deve gerar algum resíduo de cumulatividade, que é preocupante, que a gente tem que saber endereçar essa questão. Temos a questão do Simples Nacional, para quem não optar aí pelo recolhimento de IBS e CBS, também é uma hipótese de não geração de crédito preocupante que tem que saber se endereçar. E aí vem um ponto que é óbvio que não vai gerar crédito, mas é o ponto mais preocupante, acredito eu, que é a mão de obra seletista, né? A mão de obra não gera crédito, porque ela não vem com uma carga tributária de CBS e IBS. Só que isso afeta de uma forma considerável, principalmente os prestadores de serviço, que, convenhamos, não é o ponto central aqui da minha fala, mas vale abrir um parênteses aqui, né? A gente sabe muito bem que a reforma tributária ela foi estruturada para fazer um deslocamento de carga tributária também. A gente sabe que a indústria vem sendo muito onerada com carga tributária, ela está sendo beneficiada com a reforma. E quem vai arcar com esse ônus, boa parte desse ônus, é o prestador de serviços, né? O setor de serviços. Ele hoje tem uma alíquota aí de cerca de 8% a 9%, se considerar ISS, PIS e COFINS. Essa alíquota vai tranquilamente para 27,5%, que é o que se espera de uma alíquota padrão base, né? É um aumento de cerca de 200% numa carga tributária. E é lógico que prestador de serviço, boa parte deles está no Simples Nacional, o impacto não vai ser de toda essa monta, mas aqueles que estão em lucro real, lucro presumido, esses vão sim sofrer consideravelmente com esse aumento de carga tributária. Temos a questão dos profissionais liberais, são prestadores de serviço que conseguiram ali uma redução de 30% na alíquota base, mas a carga deles vai para 19,5%, se considerarmos 27,5% de alíquota base. Então, ainda assim, com essa redução, ainda assim é considerável esse aumento da carga tributária. E como fica, então, o lucro real e o lucro presumido? Vão ter que suportar esses 200%. E com o agravante, e aí entro já no tema para não cumulatividade plena. A gente fala em não cumulatividade plena, mas a possibilidade de tomada de crédito de um prestador de serviço ela é muito restrita, exatamente porque boa parte do seu insumo é mão de obra. E a mão de obra não dá direito ao crédito. Então, além desse aumento considerável de carga tributária só pela fixação de alíquota, a gente ainda tem a questão de não poder tomar crédito sobre o maior custo que se tem na operação. Então, a questão de mão de obra, né? Esse é o principal ponto. E o que é legítimo e inevitável que se aconteça? Planejamento tributário. As empresas vão fazer um planejamento tributário para reduzir sua carga tributária.
E o planejamento tributário aqui eu falo exatamente na terceirização da atividade meio e da atividade fim da empresa. Né? Terceirização, então a gente entra naquela guerra, principalmente com o Receita Federal, a respeito da pejotização. Né? Vai ser uma caça às bruxas. A Receita já tem o costume de ir atrás da questão da pejotização para fins previdenciários, né, de contribuição previdenciária. Ela vai lá, lavra um auto de infração, desconstitui aquela prestação de serviço por pessoa jurídica, fala que tem uma relação de emprego ali, e por conta dessa relação de emprego, ela lavra o auto de infração para cobrar a contribuição previdenciária patronal de 20%, para cobrar a contribuição de SAT-RAT, para cobrar a contribuição para terceiros. Eu honestamente nunca vi, depois de uma desconstituição de uma pessoa jurídica, para falar da questão da pejotização, eu nunca vi ela lavrar auto de infração contra quem tomou crédito de PIS/COFINS por conta daquela relação, eu nunca vi. Mas não duvido nada que, a partir da criação de IBS e CBS, a gente tenha o fisco tentando desconstituir pessoas jurídicas para falar que ali tem uma relação de emprego, e aí o reflexo disso vai ser a glosa de crédito de IBS e CBS para o tomador do serviço. Né? Olha o tamanho do impacto, já tem que arcar com um aumento considerável de carga tributária, possibilidades restritas de crédito, e quando vai fazer um planejamento tributário desse, ainda pode sofrer um auto de infração com multa por fraude, que é a multa agravada. Imagina o tamanho da insegurança jurídica que os prestadores de serviços vão ter em relação a isso. É bem verdade que a gente tem aí o precedente mais recente do STF sobre a questão de atividade meio e atividade fim, a forma de contratação aí por pessoa jurídica, é o tema 725 do STF, e isso vem sendo aplicado, inclusive, em decisões de reclamações constitucionais. Até o Alexandre de Moraes, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, deu uma decisão para cassar uma decisão da DRJ, da Receita Federal, especificamente porque tinha sido feita a desconstituição da pessoa jurídica para falar que era uma relação de trabalho. E ele falou, isso aqui tá tudo correto, você pode fazer a terceirização da atividade meio e da atividade fim. Então ele cassou uma decisão da DRJ e cancelou o auto de infração que vinha sendo discutido. Isso dá uma certa segurança jurídica, né? E a gente tem também o julgamento da Redditor, bem recente, em que tratou da questão do vínculo empregatício aí dos médicos, né? Também era um auto de infração bilionário contra a Redditor, isso foi cassado, o CARF aplicou especificamente o tema 725 do STF, mas isso não basta. Né? Eu acredito que a gente tem que aproveitar esse momento histórico aqui para dar uma segurança jurídica a mais para os prestadores de serviço. O que a gente aproveitou esse momento para propor são artigos de lei que vão dar um pouco mais de segurança aí aos prestadores de serviço, para utilizarem, inclusive, como fundamentos contra eventuais autos de infração. Não acho que vai terminar os autos de infração por conta dos dispositivos que a gente pretende colocar, mas eu acho que vai dar uma salvaguarda para um reforço de defesa aos tomadores e prestadores de serviço, porque tem que se preservar aquilo que foi efetivamente contratado, é um acordo de vontades, né? Quis fazer por meio de pessoa jurídica essa prestação de serviço, tem que ser respeitado. A menos que isso tenha sido desconstituído na esfera trabalhista, né, por uma reclamação trabalhista do prestador do serviço, que ele acha que tinha uma questão de subordinação relevante para se desconstituir isso, a menos que tenha esse reflexo de fato trabalhista, não acho que é o caso do fisco sair desconstituindo essas relações para simplesmente aumentar a arrecadação. Essas eram, de fato, as minhas breves considerações a respeito disso. A gente entregou aí o projeto desses dispositivos para Maria Juliana. E muito obrigado, eram esses pontos mesmo.